As importações brasileiras de produtos lácteos cresceram 69% em 2023 no Brasil, um recorde em 23 anos. As importações do Brasil de derivados lácteos seguem elevadas, alcançando 2,25 bilhões de litros de leite comprados no ano de 2023, o que representa um expressivo aumento de 68,8% em relação a 2022. Além disso, quando olhamos apenas para os dados de dezembro de 2023, o Brasil fechou o mês com o maior volume importado desde setembro de 2016, chegando a 226,2 milhões de litros adquiridos, 10,46% a mais que em novembro, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. No acumulado do ano passado, o principal derivado lácteo adquirido pelo país foi o leite em pó, com avanço de 83,4% sobre o balanço de 2022. Já o leite modificado foi a única categoria com baixa na quantidade importada. A maior parte do leite importado em 2023 era de origem argentina e uruguaia, países do Mercosul, cujas operações são isentas da tarifa externa comum. Foi o segundo ano seguido de alta na aquisição externa de lácteos, principalmente com origem nos dois países da região. São Paulo foi quem mais importou lácteos em 2023, com 26,8% do total. O estado gastou cerca de 229 milhões de dólares nas importações, quantia 64,8% maior que em 2022. Santa Catarina ficou na segunda posição, somando 168 milhões de dólares, alta de 54,9% em relação a 2022 e participação de 19,7% no total do Brasil. E quem vai nos explicar melhor esse cenário é Geraldo Borges, presidente da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Boa noite, Geraldo. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria entender o que acontece para esse número tão elevado da gente buscar o leite fora do país. É uma dificuldade do produtor aqui no Brasil em competir com o leite externo? É uma falta de interesse porque não há muita vantagem? Qual que é o cenário para a gente entender e analisar esse momento? Boa noite, Gustavo, Renata, a todos que nos assistem pelo Jornal da Record News. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Infelizmente, com um assunto que nos preocupa. Preocupa o setor, a cadeia produtiva do leite nacional, o setor agropecuário de uma maneira geral, mas preocupa também em relação à população, já que o leite e seus derivados são alimentos importantíssimos para a população e que desajustes nesse setor, nessa cadeia, com certeza trarão consequências para a população em um futuro que pode ser próximo. Essas importações, elas desmotivam muito o nosso setor, porque são importações que nós chamamos de predatórias, danosas, pelo excesso de volume, essa, inclusive, que vem acontecendo desde agosto de 2022, com recordes no ano de 2023, foi nunca antes vista, porque ela, além de ser um fluxo contínuo e extremamente danoso, ela vem se prolongando por muitos meses, por um ano e meio aproximadamente, e ainda está preocupante o mês de janeiro, porque os números das importações de janeiro nos assustam. Lembrando que dezembro foi o mês que bateu recorde, superando todos os outros meses do ano de 2023. E é bom deixar claro que o setor nacional, representado pelas entidades como a Abraleite e tantas outras, não é contra as importações. Nós sabemos que é necessário, um comércio internacional. O Brasil, inclusive, exporta muito mais para a Argentina e Uruguai, num contexto geral, mas no setor leiteiro, realmente, a nossa cadeia é muito prejudicada. O que mais nos preocupa, Gustavo e Renata, é que houve na Argentina, no ano de 2023, uma aplicação de incentivo aos produtores de leite argentinos, que foram subsídios, ou seja, ali dinheiro jogado diretamente para os produtores, que viabilizou com que eles permanecessem na sua atividade e esse leite produzido de forma mais barata e vendido de lá, exportado da Argentina para cá, nos prejudicou muito. A Argentina e o Uruguai exportavam muito leite para a China e outros países asiáticos, e o ano de 2023 houve uma retração no mercado, e pela proximidade de fronteira a gente observou mais envio de leite, mais importação para o Brasil,
de leite desses dois países. E foram importações extremamente danosas ao nosso setor. O que nos preocupa é que o Brasil ocupava uma posição em que a gente é o quinto maior consumidor de lácteos do planeta e o terceiro maior produtor. É um país importante nesse setor e nos preocupa muito porque nós consumíamos no Brasil algo em torno de 3% apenas de produtos importados. E com esse surto, com esse recorde de importações predatórias, o que a gente observou foi algo em torno de 10%, em alguns momentos chegando a 12% do que é consumido no Brasil, sendo de origem importada do Mercosul, basicamente da Argentina e do Uruguai. Isso nos preocupa porque pode trazer uma condição de dependência em que, em certos momentos, teremos que importar pelo preço que estiver lá fora e a população é quem vai pagar essa conta se isso acontecer. Porque, geralmente, quando isso acontece, há um desestímulo no nosso setor, uma queda da nossa produção decorrente de pessoas físicas e jurídicas, produtores pequenos, médios e grandes, que saem da atividade pelo desestímulo causado e pelo prejuízo financeiro que se causa, não conseguindo se trabalhar no azul, e gera, com isso, uma produção menor internamente no Brasil, o que pode não nos garantir mais a terceira posição como maior produtor de leite do planeta. E o que se deseja é que a nossa cadeia cresça, desenvolva, que a gente continue abastecendo a nossa nação, o nosso país, com esses alimentos tão importantes, saudáveis, como são o leite e seus derivados lácteos, todos eles, e que a gente não tivesse nenhum tipo de problema, e sim estivéssemos até tendo excedentes para exportação, como outras cadeias, por exemplo, a carne, o frango, ovos, café, laranja e tantas outras, que são players, que são grandes cadeias que exportam muito do Brasil para vários países do mundo. Então, é preocupante essa situação, estamos trabalhando firmemente, inclusive junto ao governo federal, levando para que essa situação melhore e mude agora em 2024. Geraldo, você falou da nossa posição em relação à produção de leite. Realmente era isso que eu ia te perguntar, porque o Brasil está aqui como quinto maior produtor. A Argentina ocupa a 12ª posição e o Uruguai a 38ª. O que está acontecendo, então, aqui internamente em relação aos produtores de leite? Você falou dos subsídios da Argentina, nós não temos incentivo aqui, falta profissionalizar os produtores, criar aí medidas a longo prazo para enfrentar futuras crises. O que está acontecendo internamente? Renata, o nosso setor aqui no Brasil ele é muito grande e muito pulverizado. Nós temos, segundo o IBGE, 1.176.000 produtores de leite, em todos os municípios praticamente brasileiros, com produção em 98,8% dos municípios brasileiros. Ou seja, o leite é pulverizado, a produção de leite no Brasil ela está em todos os municípios praticamente. E nós temos um país com território de extensão continental, um país com divergências de culturas, climas, e inclusive até observando-se a parte econômica, né? E o Brasil precisa, logicamente, desenvolver. A pecuária leiteira desenvolveu muito nos últimos anos e nós temos exemplos de produtores, tanto pequenos quanto médios, como grandes, extremamente competentes, tecnificados, produtivos, porém esse não é o cenário de toda a cadeia nacional. Precisamos, sim, de que haja ações estruturantes do setor que possam auxiliar esses produtores que são mais desassistidos, que são pequenos, muitos são da agricultura familiar, milhares, outros milhares não são da agricultura familiar e são pequenos e também desassistidos. E o que nós precisamos é tornar a nossa cadeia mais competitiva, Renata, para que a gente possa produzir com um custo menor e podermos até sermos grandes exportadores. Não temos esse tipo de problema que está acontecendo, principalmente de agosto de 2022 para cá, mas de uma forma que extrapolou o cenário e bateu recordes no ano de 2023, como eu acabei de dizer. É bom também deixarmos claro que houve momentos dentro desse período que nós estamos citando, em que houve subsídio, praticamente no ano de 2023 inteiro, do governo argentino à sua produção, aos seus produtores, que isso traz uma competição que para nós é desarmônica. Não nos parece uma competição leal, já que o Mercosul coloca que
Os países comercializam seus produtos sem tarifação, mas em condições iguais. E essa condição de negociação que houve nesse período, com incentivos através desses subsídios colocados pelo governo argentino, nos traz uma competição desarmônica, desigual, já que nós nunca tivemos nenhum tipo de subsídio, nenhum tipo de incentivo dessa ordem para os nossos produtores ou para a nossa cadeia produtiva do leite. Então, precisamos não só trabalhar nessa estruturação da nossa cadeia, do nosso setor, sobretudo em relação a milhares de pequenos produtores, pequenos e médios, mas também nós precisamos de olhos atentos do governo para que ajustes sejam feitos. O Brasil precisa estar também, de certa forma, atento a uma situação que te traz prejuízo para um setor, desestrutura um setor que emprega milhões de pessoas no campo e nas cidades e que coloca alimentos saudáveis importantes nas mesas de tantos brasileiros, de milhões de brasileiros. E nos preocupa essa possibilidade de um desabastecimento, onde o término de uma situação em que nós sempre tivemos no Brasil, de termos a nossa produção abastecendo a nossa nação. Certo, Geraldo, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News, explicando esse momento do setor. Um forte abraço e até uma próxima. Nós agradecemos, um abraço a todos que nos assistem.